Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos, eu e o irmão Mateus, para tratarmos do 7º capítulo que vem trazendo essa série sobre mordomia cristã. Passamos por vários assuntos já aqui abordados e no dia de hoje estaremos tratando sobre o uso inadequado dos dízimos. O que esse assunto nos trará neste momento de estudo? Vai nos orientar, vai trazer luz de como nós usarmos o dízimo. Se nós podemos usar esse dízimo de forma aleatória, independente, se nós podemos dar o dízimo para os pobres, se podemos comprar literatura com dinheiro dos dízimos. Tudo isso aqui estará relatado nesse estudo, para que nós não tenhamos dúvida, para que não fique sombra nesse aspecto, para que Deus seja honrado e para que nós possamos honrá-lo com as nossas rendas, com a nossa propriedade, com as nossas fazendas, que eram tecidos naquela época. Que Deus possa estar conosco neste momento e possa iluminar as nossas mentes e também os corações daqueles que estão nos assistindo, para que essas verdades também cheguem não somente a vocês, mas àqueles que os irmãos possam dar o like, encaminhar essas mensagens para que outros corações, anelantes de colocar a sua vida em harmonia com Deus nesse aspecto, também possam ser alcançados. Passe então a palavra para o irmão Mateus, também para fazer as suas considerações. Deus seja louvado então. É um privilégio mais uma vez estar aqui com o irmão Ronei nessa jornada, nessa série de estudos. E eu gostaria de trazer já os primeiros textos nesse tema do uso inadequado, alguns textos que creio que desconhecido da maior parte dos irmãos, que nos mostram algumas atitudes equivocadas, então, que alguns dirigentes da igreja cometeram na época, cometiam, e Ellen White orientando, reprovando, em relação a tudo isso. O primeiro texto é do Conselho sobre Mordomia, página 103, que diz assim: foi-me mostrado que é um erro usar o dízimo para atender a despesas ocasionais da igreja. Neste ponto, tem havido um desvio dos métodos corretos. Seria muito melhor vestir de maneira menos dispendiosa, reduzir vossos desejos, praticar a abnegação e atender essas despesas. Assim fazendo, tereis uma consciência limpa, mas estáis roubando a Deus cada vez que pondes a mão no tesouro, a fim de tirar fundos para atender as despesas correntes da igreja. Então aqui ela já rechaça a utilização do dízimo para despesas correntes ou despesas ocasionais também da igreja, não deveria ser usado. E isso na prática nós temos alguns relatos no livro Santo ao Senhor. Eu queria fazer um adendo. Sim. Ainda nesse texto, aqui ela vai diretamente no ponto que é o erro crucial aqui. Estava faltando reservas, fundos para cobrir as despesas local da igreja, e aí alguns dirigentes então falaram, vamos pegar do dízimo para arcar com essas despesas. Mas é que ela vai diretamente no âmago da questão, que estava no egoísmo. Então ela cita assim: seria muito melhor vestir de maneira menos dispendiosa, reduzir vossos desejos e praticar a abnegação e atender a essas despesas da igreja. Então aqueles que estavam pleiteando para solucionar a falta de recurso local e pegar do tesouro do Senhor, então ela adverte, vai direto na questão. Ora, então é melhor que você use roupa menos dispendiosa, contenha os seus desejos, que lá vai sobrar dinheiro então para cuidar o quê? Das despesas da igreja. Se assim a comunidade da igreja fizer, não faltará fundos. Mas há um interesse muitas vezes para alimentar o egoísmo e aí são tentados naturalmente a pôr a mão no dinheiro que lhe é vedado, que é aquele que é santo ao Senhor, como nós já estudamos, irmãos devem lembrar, em vídeos anteriores, a finalidade do dízimo. Ele é exclusivo para o sustento do ministério.
Então, no livro Santo ao Senhor, nas páginas 57, 58 e 59, temos relatos históricos. Eu vou pedir para o irmão Ronei trazer a primeira parte. Diz assim: tenho recebido cartas de Auckland e Battle Creek pedindo informação sobre a distribuição que é feita do dízimo. Os tesoureiros supunham estar autorizados a usar o dinheiro do dízimo para cobrir as despesas da igreja, pois essas eram muito pesadas. Pelo que me foi mostrado, o dízimo não deve ser retirado do tesouro. Todo centavo desse dinheiro é um sagrado pecúlio do Senhor, para ser destinado a um uso especial. Houve um tempo em que era efetuado bem pouco trabalho missionário e o dízimo se acumulava. Em alguns casos, o dízimo foi usado para finalidades similares às que agora são sugeridas. Quando o povo do Senhor se sentiu impelido a realizar trabalho missionário na pátria e nas missões estrangeiras e enviar missionário a todas as partes do mundo, os que manejavam interesses sagrados deveriam ter tido claro e santificado discernimento para compreender como os recursos deviam ser utilizados. Quando eles veem pastores labutando sem dinheiro para sustentá-los e o tesouro está vazio, então esse tesouro deve ser rigorosamente guardado. Nenhum centavo deve ser retirado dele. A luz que o Senhor me tem concedido sobre esse assunto é que os recursos na tesouraria para o sustento dos ministros nos diversos setores não devem ser usados para quaisquer outras finalidades. Se foi pago um dízimo honesto e o dinheiro que entrou na tesouraria foi cuidadosamente guardado, os ministros receberão um salário justo. Apesar disso, porém, os que exercem funções oficiais nesta obra acham que não há dinheiro na tesouraria para esse ministro. Eles estão retirando o dízimo para outras despesas, para suprir as necessidades da casa de culto ou para alguma caridade. Deus não é glorificado em alguma obra dessa natureza. Deve ser trazidas dádivas e ofertas pelas pessoas que têm o privilégio de possuir casas de culto. Seja efetuado o trabalho de casa em casa, apresentando às famílias dessas localidades o seu dever de desempenhar uma parte para cobrir essas despesas, que podem ser chamadas de comuns ou seculares, mas não se roubem o tesouro. Que coisa, hein? Ela chega a chamar de despesas comuns ou seculares essas despesas gerais da igreja local. Então aqui a gente vê que Auckland e Battle Creek eram duas igrejas muito grandes e era dispendioso a manutenção, digamos assim, né, de todo aquele edifício. E aí nós vemos que a tentação deles era o quê? Uma parte do dízimo passar para utilizar. Então, na verdade, a gente vê que a tentação é nesse sentido porque já estavam com estímulo de egoísmo, né? Ao invés de pôr a mão no bolso para a manutenção da casa de culto, o que ela fala aqui? A irmã White, ela coloca aqui como sendo um privilégio para tais membros ter uma casa de culto. Então o privilégio era deles terem a casa de culto. Se é um privilégio ter essa casa de culto, também é um privilégio assistir na manutenção para que tal casa seja mantida. E aí, em relação à luz do assunto do dízimo, vamos lembrar que não foi desde o início da obra que eles já tiveram toda a revelação. No início, inclusive, eles defendiam a beneficência sistemática, era um sistema que eles tinham criado, até que, por fim, mais adiante, vieram aceitar que o dízimo vigorava ainda naqueles dias. E nós vemos que Ellen White fala que no passado o dízimo tinha sido utilizado para alguns outros fins, mas isso no passado, quando eles não tinham tanta luz, e inclusive numa época que estava se acumulando o dízimo. Aqui ela fala que a situação atual era falta de recursos,
Obreiros, então, recebendo um salário baixo, e mesmo assim essas suntuosas igrejas queriam desviar os dízimos. Veja que situação. O próximo texto diz assim: há casos excepcionais em que a pobreza é tão profunda que, para conseguir o mais humilde lugar de culto, talvez seja necessário fazer uso dos dízimos. Tal lugar não é, porém, Battle Creek nem Oakland. Considerem os que se reúnem para adorar a Deus a abnegação e o espírito de sacrifício de Jesus Cristo. Que os irmãos que professam ser filhos de Deus estudem como podem negar-se a si mesmos, como podem desfazer de alguns de seus ídolos e economizar cuidadosamente em cada aspecto. Em cada casa deve haver uma caixa para a colocação de recursos que sejam usados para a necessidade da igreja. Aqueles a quem são confiadas responsabilidades não devem permitir que o tesouro que Deus designou para o sustento dos ministros no campo de atividade seja roubado para cobrir as despesas em que se incorreu para manter em ordem e tornar confortável a casa de Deus. Milhares de dólares têm sido tirados dos dízimos e usados para essas finalidades. Isso não é como deveria ser. As dádivas e ofertas que custaram alguma abnegação devem ser trazidas à tesouraria. Convém que em toda localidade na qual existe uma igreja seja criado um fundo separado com a finalidade de pagar as despesas de que cada membro da igreja deve participar de acordo com a sua capacidade. Há casos excepcionais, então? Houve aqui. Aí ela fala, não é Battle Creek, né? Que é o caso excepcional. Lá tem condição, mas há casos excepcionais aqui. Dá a entender que ela fala em algum cenário de uma missão mesmo, de repente exatamente. até no estrangeiro, e para levar adiante o evangelho de fato, né? Não é que isso é um motivo para se usar do dízimo para essa finalidade, né? Sim. Então aqui vemos de maneira muito clara Ellen White protegendo o devido uso então dos dízimos em relação a essa má utilização que muitas vezes as pessoas queriam ter. E gostaria de passar agora para o 9º testemunho para a igreja, página 247. Nós entramos na questão institucional, onde ali os dirigentes não deveriam usar o dízimo de forma inadequada. Agora nós vamos entrar na questão individual. E se nós individualmente podemos usar o nosso dízimo para qual finalidade que não seja entregar à tesouraria para o trabalho ministerial. Exatamente. O primeiro texto diz assim: ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como obra do Senhor. Bom, esse texto por si só, ele já fecha a porta para qualquer possibilidade. Se eu quisesse, por exemplo, devolver o meu dízimo, ou seja, se eu estou retendo o meu dízimo porque eu cometi alguma infração, fui excluído da igreja, ou porque a igreja não aceitou a verdade e me excluiu de lá, não me compete pegar desse dízimo e fazer a obra que eu julgo fazer como sendo fazendo a obra do Senhor. É isso que o texto está. Não falou de aplicar para obra secular. Falou aquilo que você considera como obra do Senhor, mas vai ser segundo o que? O seu critério. Seu juízo, exatamente. Não deve ser feito dessa maneira. Na página 248 continua assim, irmão Mateus. Deus deseja que todos os seus mordomos sejam exatos no seguir os planos divinos. Eles não os devem alterar para praticar alguns atos de caridade ou dar algum donativo ou oferta quando e como eles, os agentes humanos, acharem oportuno. É um lamentável método da parte dos homens procurarem melhorar os planos de Deus, inventando expedientes, tirando a média de seus bons impulsos, contrapondo-os às reivindicações divinas. Deus requer de todos que ponham sua influência
Deus requer de todos que ponham sua influência ao lado do seu plano. Ele o tornou conhecido, e todos quantos quiserem cooperar com ele, têm que levar avante esse plano em vez de ousar tentar melhorá-lo. Todas as vezes em que alguém quis auxiliar no plano a qual Deus já havia designado como sendo o melhor, houve problema. Nós vamos lembrar de Abraão, né? Abraão, quando Deus convida ele para sair do meio da sua parentela e diz que dele seria uma grande nação, sendo a esposa dele já avançada em idade, estéril, né? Então, ele se deixou persuadir por Sara, sua esposa, que quis ajudar a melhorar o projeto divino. Eu vou ajudar Deus a cumprir o projeto, Abraão. Eu não posso te dar um filho, então você toma a minha serva. Nós sabemos então o que deu. Depois quando Isaac também, quando Rebeca tenta auxiliar ali o plano, quando já havia o anjo dito em sonho que o maior seria como? Seria sujeito ao menor, ou o menor seria mais que o maior, né? Então ali eles tentaram também dar um jeito para que isso se concretizasse, porque Isaac já ia dar as suas bênçãos. E como é que se ele desse as bênçãos para Esaú, então Jacó não a receberia? Quiseram dar um jeitinho, sabemos das consequências que vieram. E assim todas as subsequentes gerações, aqueles que tentam dar um jeitinho, como esse texto está dizendo aqui, Deus está dizendo que o dízimo existe uma finalidade única. E essa finalidade nenhum de nós, seres humanos, devemos então querer fazer esse melhoramento nesse quesito. Então Ellen White, na mesma página, ela diz que uma mensagem muito clara, definida, me foi dada para nosso povo. É-me ordenado dizer-lhes que estão cometendo um erro em aplicar os dízimos a vários fins, os quais, embora bons em si mesmos, não são aquilo em que o Senhor diz que o dízimo deve ser aplicado. Os que assim o empregam estão se afastando do plano de Deus. Ele os julgará por essas coisas. Então, o fim é bom. A pessoa quer ajudar os pobres, quer ajudar na obra literária, inumeráveis áreas, departamentos que a pessoa pode querer ajudar, ou mesmo então aplicar para a sua própria utilização, para eu realizar um trabalho missionário e tudo mais. São todos métodos aqui inadequados do uso do dízimo, que não é um uso próprio, é depositado na casa de tesouro para que os ministros de Deus levem a mensagem adiante. Embora bons em si mesmos, por si mesmos, os fins que a pessoa quer, o fundo do dízimo é algo reservado, especial, à parte. O próximo texto, irmão. Um raciocina que o dízimo pode ser aplicado para fins escolares. Outros argumentam ainda que os colportores devem ser sustentados com o dízimo. Comete-se grande erro quando se retira o dízimo do fim a que deve ser empregado, o sustento dos pastores. Deveria haver hoje no campo uma centena de obreiros bem habilitados, onde existe unicamente um. Então, mediante esse texto aqui, nós vemos que a serva do Senhor, de forma bastante imperativa, podemos assim dizer, exorta que Deus não permite que nós desviamos o dízimo da sua finalidade original, que é o pagamento dos salários de obreiros e pastores. Então, mas há uma centena de pessoas que concluem que não, os dízimos pode ser usado para então auxiliar as nossas escolas. Já outros dizem, não, os colportores também deveriam receber do dízimo. Então aqui está explícito o assunto, o dízimo tem uma única finalidade, somente pagamento do salário dos pastores e assim os obreiros que estão no ministério. É bem significativo a Ellen White nomear também em relação aos colportores, porque a Ellen White dá muito apoio a essa obra, fala que é uma obra inclusive muito digna para se preparar um obreiro. Mesmo assim, ela coloca no devido lugar
e diz que não deve ser retirado do fundo dos dízimos o salário dos comportores. Continua o texto assim na 159. Eu ia falar alguma coisa? Sim, pode falar. Esse próximo texto eu acho que seria interessante trazermos uma introdução, primeiramente, porque pode chocar a alguns o fato de Ellen White se postar totalmente contrária a um pastor receber dos dízimos caso ele ainda se alimente com alimentação cárnea. Então veja só, de todos os textos que até aqui nós temos apresentado sobre a finalidade do dízimo, esse é um dos poucos casos, irmão Ronei, que Ellen White entra no mérito do uso então desse dízimo depois por parte do pastor e questiona então a posição no ministério daquele que ainda está na alimentação carne. Peço então que o irmão leia para nós. Eu agradeço você ter feito essa abordagem de forma introdutória no texto, mas eu não gostaria de deixar escapar um pensamento ainda de forma no assunto anterior do uso adequado dos dízimos, né? Eu quero contar aqui uma experiência que a gente vivenciou quando nós éramos do movimento de reforma e ali por ocasião, quando surge o assunto da parábola das 10 virgens, né? E automaticamente a explicação de que o anjo de Apocalipse 8 ele vem no tempo devido e não no tempo que então era pregado na ocasião naquela igreja, que ainda continua nos dias de hoje. Então meu pai foi excluído, ele foi excluído da igreja e eu me recordo que ele ficava em casa nos cultos de sábado, domingo e as quartas-feiras, né? Mas ele não permitia que nós ficássemos em casa, né? Ele pediu que nós fôssemos à igreja. Até ao ponto, ele foi primeiramente disciplinado, exatamente, e depois, quando ele foi excluído, aí sim, aí ele não permitiu que nós então mais nos reuníssemos na igreja. Mas o que eu queria trazer nessa experiência é que como ficaria a situação dos dízimos, já que ele havia sido excluído da igreja, que até então ele cria piamente ser representada pela igreja de Deus, a igreja que representava as 10 virgens, porque se faz referência de que a igreja das 10 virgens, ela viveria justamente nos últimos dias. E era essa experiência que nós estávamos vivendo. Ele cria piamente ser a igreja de Deus. E agora, como ele faria com os seus dízimos? Então eu me lembro, eu tinha uma idade muito tenra, mas não consigo esquecer dessa experiência. Então ele pegou os dízimos e reservou em uma conta bancária, até que se tomasse uma posição. Ele cria piamente que a igreja, num futuro próximo, aceitaria essas verdades. E quando a igreja aceitasse as verdades, ele devolveria esses dízimos para a igreja. Mas jamais ele ousou tocar nesse dinheiro para fazer trabalho missionário, para doar aos pobres, para comprar cesta básica, comprar roupa. De maneira nenhuma ele nos deixou esse exemplo, visto ser ele um grande pesquisador, segundo, claro, a capacidade dele, segundo, claro, com todas as suas fraquezas que ele tinha, né? E mais uma pessoa de uma grande fidelidade. Então ele deixou esse exemplo e eu tenho sempre comentado com alguns irmãos que estão passando por situações e provas, a qual a igreja também tem rejeitado muitas verdades, a igreja da reforma, também a igreja SMI, né? É um movimento internacional que tem pregado erros misturados com verdades. E aqueles que estão suspirando e gemendo ali dentro, que possam, ao tomar posição, não use o vosso dízimo. Se não queiram devolver para a igreja, deixe ele reservado até que os irmãos tomem uma posição e dessa maneira mais assertiva, possam então fazer cumprir também a vontade de Deus. Então agora eu quero dar entrada à introdução ao ler o texto que o irmão Mateus citou, quando então um pastor come carne, como deve ser tratada essa situação. Na 159 do Nono Testemunho para a Igreja, diz que como mensageiros de Deus, não deveríamos testemunhar ao povo, quer comais, quer bebais, ou fazei
qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus? É feita a pergunta. Não deveríamos dar um testemunho decidido quanto à transigência com o apetite pervertido? Pode ser considerado apropriado que os ministros do Evangelho, que estão a proclamar a verdade mais solene já enviada aos mortais, se constituem exemplo no regresso às panelas de carne do Egito? É lícito que os que são sustentados pelos dízimos do celeiro de Deus se permitam a condescendência que tende a envenenar a corrente vivificadora que lhes flui nas veias? É correto que desprezem a luz que Deus lhe deu e as advertências que ele lhes faz? A saúde do corpo deve ser considerada como essencial para o crescimento na graça e para a aquisição de bom temperamento. Se o estômago não for bem cuidado, a formação do caráter moral íntegro será prejudicada. O cérebro e os nervos relacionam-se com o estômago. O comer e beber impróprios resulta num pensar e agir também impróprio. Então, nesse texto, irmão Ronei, se bem entendido, Ellen White traz uma série de perguntas que a gente chama de perguntas reflexivas, que a pessoa já sabe a resposta. Então, quando ela declara que é correto, então, pode ser apropriado que os ministros se constituem exemplo no regresso às panelas da carne do Egito, é correto? É claro que não. É lícito, então, esses que são sustentados pelos dízimos continuem nessa prática de então envenenar a corrente vivificadora que flui nas veias? É claro que não. Não pode ser tolerado tal coisa. É uma pergunta a qual a pessoa já sabe a resposta, como você falou, uma pergunta reflexiva, né? E qual deve ser a postura para com esses que cometem tamanha alimentação Então, diante dessas perguntas retóricas que a irmã White traz aqui nesse texto, né, nós vemos que ela inclusive fala que influencia diretamente no caráter moral, na integridade espiritual da pessoa, dependendo então da condição que ela age quanto à sua saúde e o que ela ingere para se alimentar. Então, nós vemos aqui que o comer e o beber impróprio vai resultar o quê? Num pensar e agir impróprios. Então, como que pode estar na direção da obra de Deus uma pessoa nesta condição? Então, esse, como eu comentei, é um dos poucos casos que Ellen White destaca, então, a pessoas inaptas para receber, então, o sustento dos dízimos devido a uma atitude em sua vida, né? E o texto do Sexto Testemunho, a página 372, também presente no Conselho sobre Regime Alimentar, na 379, nos fala de uma incredulidade do Israel moderno em relação a esse tema, né? Diz assim: nossos hábitos de comer e beber mostram se estamos ou não entre aqueles a quem o Senhor, por sua poderosa espada da verdade, separou para si. Esses são seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Deus assim falou em sua palavra. No caso de Daniel e seus 3 companheiros, há sermões quanto à reforma de saúde. Deus falou na história dos filhos de Israel, dos quais, para seu bem, procurou tirar o regime cárneo. Alimentou-os com o pão do céu, pão dos anjos comeu o homem. Eles, porém, animaram seu apetite terreno, e quanto mais concentravam os pensamentos nas panelas de carne do Egito, tanto mais aborreciam a comida que Deus lhes deu para conservar a saúde física, mental e moral. Anelavam as panelas de carne, e nisso fizeram justamente como têm feito muitos, quando? Em nossos dias. Então, a recomendação inspirada nos mostra que, de fato, a reforma de saúde é algo essencial. Em outros textos temos a confirmação que faz parte da mensagem do terceiro anjo, de fato é o braço direito dessa mensagem. E aqui, diante de tudo isso,
nós podemos ver que, mais uma vez, Ellen White traz essa repreensão, onde o Israel moderno estava repetindo os erros do Israel antigo. Deus querendo eliminar por completo o alimento cárneo da vida do remanescente desses últimos dias e, no entanto, eles querendo regressar às panelas de carne do Egito. Então, Deus fazendo um trabalho com Israel terrestre para a retirada do Egito, para que eles não tivessem aquela carga de herança de alimentação errada, e o povo querendo o quê? Querendo retornar ao Egito. Nos dias de hoje, a qual nós estamos caminhando para a Canaã celestial, qual é o alimento que nós devemos ter? Então, aproveitando, abrir um parênteses aqui, dentro do quadro alimentar, Atos 3, 19 a 21 novamente, eu quero ressaltar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Nós sabemos que os tempos de refrigério representam o que? A chuva? A chuva serôdia. Mas o texto continua: o qual convém que o céu retenha, falando da volta de Cristo, até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus tem dito pela boca de seus santos profetas desde o princípio. Então nós vemos que Jesus está sendo retido no céu até que todas as coisas sejam restauradas. Então, se nós observarmos aqui a alimentação original que Deus deu para os nossos primeiros pais, já pós-pecado, não vamos nem dizer antes do pecado também uma alimentação frugívora. Depois do pecado foi permitida algumas raízes. E é importante que nós que estamos caminhando para a Canaã celestial, restauremos não somente a questão matrimonial, não somente a questão sabática, mas também a questão alimentar. Muito bem, agradeço por esse à parte também do irmão Ronei. Eu gostaria que ele lesse o próximo texto do volume 3 dos Testemunhos para a Igreja, 171 a página. Como o antigo Israel, eles não deram atenção à luz e não podiam ver mais necessidade de restringir o apetite do que fez aquele povo. Então, irmão White conclui que, assim como Israel lá, o povo também aqui não viu mais necessidade do que de restringir o alimento. Os filhos de Israel queriam carne e disseram, como dizem muitos hoje em dia: sem carne morreremos. Deus deu carne ao rebelde Israel, mas com ela estava sua maldição. Milhares deles morreram, enquanto a carne que haviam desejado estava entre seus dentes. Então ali o salmista Davi diz que 23 mil morreram naquela tarde, naquela noite, com febre, porque comeram carne. Imagino que o povo já estava em transição de uma alimentação carne para uma alimentação natural. E de repente o organismo já se adaptando àquele alimento, aquele pão dos anjos, e agora novamente colocaram o que ali dentro? O alimento cárneo, né? Então isso fez a maldição de Deus esteve sobre ele, porque o corpo estava sendo purificado também. E uma carga tão pesada de alimentos sobre eles gerou tamanha maldição. Continua assim: temos o exemplo do antigo Israel e a advertência de não fazermos como eles fizeram. Sua história de incredulidade e rebelião está registrada como especial advertência para que não sigamos o exemplo deles em murmurar contra as reivindicações de Deus. Como podemos prosseguir em nosso caminho assim, indiferentemente, escolhendo a própria conduta, seguindo a luz dos próprios olhos e afastando-nos mais e mais de Deus, como os hebreus outrora? Deus não pode fazer grandes coisas por seu povo devido à sua dureza de coração e pecaminosa incredulidade. Muito pesado esse texto. Então a comparação é explícita, é clara, dizendo que eles estavam falhando no mesmo ponto na parte da alimentação cárnea. E na página seguinte, Ellen White diz ainda, olha que advertência: os que têm a luz e não andam nela, mas desatendem as reivindicações de Deus, verificarão que suas bênçãos serão mudadas em maldições e suas misericórdias em juízos.
Deus quer que aprendamos a humildade e a obediência ao lermos a história do antigo Israel, que era seu povo escolhido, peculiar, mas que trouxe sobre si destruição por seguir os próprios caminhos. Então, diante disso tudo, nos remete à mente o fato de que o antigo Israel, desde o início, falhou em várias áreas, assim como o Israel moderno, em algumas áreas, também falhou desde o início. Nunca foi completamente aceito dentro da denominação a reforma de saúde, a reforma do regime alimentar, assim como a questão matrimonial também nunca foi bem aceita, completamente aceita, mas tudo isso era a vontade de Deus. Desde então, o tempo do fim, como a gente fala no tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. Está lá no Profetas e Reis, 678 página. Então esse era o desejo. Deus queria levantar um povo, tal como o irmão Ronei trouxe aqui, que viesse a restaurar todas as coisas. E no entanto, apesar disso tudo, a incredulidade, a falha é patente nessa história que acompanhamos. Portanto, compete a nós, a luz que agora chega até nós, nesse presente momento, possamos agir de acordo à altura da luz derramada sobre nós. Então, no tópico de hoje foi algo bem abrangente que nós tratamos. No tópico 8º, próximo, será falado sobre as primícias, sobre o segundo dízimo, como que é o uso, né? Mas em relação a esse tema que hoje trouxemos, vemos então o uso inadequado que uma instituição pode fazer, o uso então pessoal. Então a pessoa então que acha que tem o critério, o juízo dela pode ser utilizado, é equivocado. E por fim vimos também Ellen White criando aqui uma advertência, uma denúncia clara contra os ministros que não tinham abandonado o regime cárneo, sendo que desde 1863 tinha vindo essa luz para eles. E aqui ela já escrevendo em 1909 e permanecia essa dureza no coração. Então que Deus possa nos abençoar e que esses assuntos aqui trazidos, eu gostaria que aqueles que tiverem alguma dúvida, pesquisem todos esses materiais, todos esses textos que estão sendo colocados na tela, pesquisem para que realmente se confirme, não fique dúvida, de que todos os textos aqui trazidos são integralmente inspirados pela serva do Senhor. E as colocações aqui, não há nenhuma tendência, não há tendência humana para tentar torcer qualquer colocação aqui trazida. O respeito pela palavra de Deus e pelo testemunho do Espírito de profecia se torna necessário quando queremos avançar rumo à Canaã celestial, e é isso que nós temos procurado fazer. Em nossas lições das escolas sabatinas, os irmãos já devem ter percebido, não há um comentário humano. Todos os textos são os textos bíblicos e os textos do Espírito de profecia. Esse tem sido o nosso lema, as razões que temos a cada tempo. Deus tem manifestado as suas verdades, tais quais aqui estamos trazendo de hoje para cada um de vós. Que Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.